Oi, boa noite pessoal. Hoje a gente vai dar início aí à nossa primeira aula de Química Aplicada. Meu nome é Elisael, eu sou professor de Química, sou formado pela UFG, fiz graduação e mestrado pela UFG de Catalão e hoje a gente vai falar bastante a respeito de Química. Uma breve introdução para a gente entender como que a Química funciona. Então, de primeiro momento, eu trouxe aí para vocês que nós vamos ter uma disciplina de carga horária de 50 horas, sendo que 35 dessa carga horária são teóricas e 15 horas são práticas. Como ementa, a gente vai falar dos conceitos básicos da química, matéria, energia, átomos, elementos, substâncias e misturas, transformações físicas e químicas, ponto de fusão e ebulição, e a gente vai falar dos estados físicos. Depois a gente vai falar brevemente sobre modelos atômicos, que a gente vai incluir principalmente as partículas fundamentais da constituição da matéria, elétrons, prótons e nêutrons. A gente vai falar um pouquinho sobre massa atômica, número atômico, símbolo químico, diagrama de Linus-Pauling, distribuição eletrônica por ordem energética, distribuição por ordem de camadas e distribuição, e falar sobre um pouquinho sobre camada de valência. Além disso, a gente vai falar um pouquinho de tabela periódica, sobre a lei atual, definição de grupo e família, classificação dos elementos, metais, não metais, metalóides. A gente vai falar um pouquinho das propriedades periódicas, que é a respeito do tamanho atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ligações químicas, envolvendo principalmente a ligação covalente, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a ligação iônica. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre algumas funções inorgânicas. A gente vai ter alguns aspectos bem introdutórios sobre o que é um ácido, o que é uma base, o que é um sal, o que é um óxido, qual a influência desse tipo de material dentro da indústria química, principalmente a indústria de mineração. Então a gente vai falar bem resumido para vocês entenderem um pouquinho aí a respeito dessas funções inorgânicas. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre soluções, bem as noções básicas, só para vocês terem conhecimento de como que prepara, como que padroniza uma solução, e no mais seria isso. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a química. Eu acho que vocês devem estar bastante curiosos a respeito dessa primeira aula de química geral. É uma aula que a gente vai dar mais uma introdução, então gostaria que vocês focassem bastante a respeito do que eu vou falar nesses slides, e eu acho que vocês vão gostar dessa disciplina de química. Então, eu acho que vocês já devem ter observado que a química é uma ciência que rodeia o nosso dia a dia, principalmente ela está presente aí no nosso cotidiano. Então, eu trouxe aí alguns exemplos para vocês aí do dia a dia. Por exemplo, aí essa maçã apodrecendo, a queima aí de um galho, preparo aí de uma sobremesa, e no final a gente tem esse resultado. Então vocês devem estar se perguntando o que é importante, por que a gente será que tem essa necessidade de estudar a química? A química ela é uma ciência que ela está presente no nosso dia a dia, de uma forma que a gente acompanha um pouco de maneira diferente. Ou, por exemplo, eu acho que vocês devem ter contato de como que a química está presente no nosso dia a dia, principalmente pelos exemplos que eu mostrei. Mas a química ela não é só isso. A química também ela está envolvida principalmente com a indústria. Ou seja, o maior impacto da química não é só no nosso cotidiano, no que a química faz pra gente, no que a química deixa de fazer, só que a química também está responsável principalmente nesse setor industrial, que é de produzir os nossos alimentos, é de produzir algumas substâncias como os medicamentos. Então a química ela não está presente só na ideologia do que a gente vive, tem a ideologia também do que a gente não vive, que é esse aspecto industrial que eu não sei se vocês têm um conhecimento. Então a gente tem diversos tipos de indústrias de alimento, indústrias automobilísticas que precisam de impermeabilizantes, de pintura, de tintas. Então a gente tem vários tipos de indústria, e cada tipo de indústria ela vai ter a sua necessidade que a química faça o seu processo de atuação. E a gente também pode ter um outro exemplo que eu acho que é bem mais claro para vocês,
que é, por exemplo, voltado ao nosso corpo. Então vocês podem estar observando aí, mas o que a química tem a ver com o cabelo? Tudo. Por quê? É através da química que a gente entende o macro e como que ele funciona no micro. Igual, por exemplo, a gente tem algumas moléculas. Essas moléculas, quando a gente fala que elas são moléculas macros, que a gente chama de biomoléculas ou polímeros biológicos, e eles estão presentes no nosso organismo. E um exemplo clássico desse é o que? A fibra capilar. O que tem nessa fibra capilar? Tem algumas moléculas chamadas de aminoácidos. Esses aminoácidos eles vão se unir, que a gente vai falar de ligações bem mais para frente, e vão formar o que a gente chama de peptídeo, que é uma iniciação de uma proteína. E esse peptídeo ele vai repetindo N vezes, e aí ele vai crescendo, até ele chegar na forma desse fio capilar. Então vocês estão se perguntando aí, tinha alguma coisa a ver? Claro que tinha alguma coisa a ver. Então a química ela está muito presente no nosso dia a dia. Então, além de a gente ter esses exemplos de alimentos, exemplos da indústria, ela ainda está mais presente, ela está presente no nosso organismo. E uma coisa essencial hoje para a gente poder viver é o que a gente chama de neurosinapse. O que é isso? É a transmissão dos nossos impulsos nervosos. Ou seja, a maneira como a gente tem de falar, a maneira como a gente tem de pensar, de como a gente encosta numa coisa que está quente, a gente sente aquilo na hora. Isso tudo é transmitido através desses carinhas aqui, que são os neurônios. Então, a química, além dela estar presente no nosso cotidiano, ela é muito vívida no nosso corpo. Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho melhor para vocês entenderem um pouquinho dessa química. Então, a química, eu acho que vocês já devem estar se perguntando, ela pode ser um simples riscar de um fósforo, como também ela pode ser o quê? Ela pode ser uma análise. Mas para que eu preciso de uma análise? Por exemplo, você quer saber como que está seu organismo, se ele está funcionando bem. Você não vai no médico, não faz um check-up. Então ele te pede para fazer alguns exames e a química entra por trás disso para poder acompanhar como que seu organismo está, como que estão seus eletrólitos, como que está o seu colesterol, como que está a sua hemoglobina. Então isso tudo você vai conseguir entender através de processos químicos. Então a química está desde uma coisa muito simples, de um riscar de um fósforo, até uma coisa muito complexa, como fazer análise, fazer um desvendamento de como está o organismo de uma pessoa, como que está a água potável que você bebe. Então para isso que a química serve. Ela pode ser uma coisa simples, mas ela também está dentro de uma coisa muito complexa. Então a química ela surgiu bem anos atrás. Então a química é uma ciência muito nova. Ela é uma ciência praticamente iniciada no século XIX. Então aí entre os meados do século XVIII para o século XIX, a gente tem aí a introdução da química, introdução dos conceitos, introdução de alguns estudos. E aí vocês devem estar se perguntando, mas para que ele colocou essas duas imagens de duas máquinas? É para vocês verem que a química ela facilitou o processo de industrialização. O que é isso? Em meados do século XIX, com auxílio de uma ciência chamada termodinâmica, que é uma das áreas da físico-química, o que essa termodinâmica fez? Ela estudou como que o calor se transformava em trabalho. Ou seja, nesse primeiro exemplo aqui, eu tinha um animal ou mesmo uma pessoa girando para poder moer a cana, moer milho, moer as coisas. Então esse moedor ele era manual. Então, com a revolução da indústria, com a revolução da química e das outras ciências,
a gente começou a estudar como que a gente poderia fazer isso de uma forma mais fácil. E através disso a gente descobriu que o quê? Um dos elementos que a gente conseguia transformar em trabalho era o calor. Então vocês devem estar lembrando aí da Maria Fumaça, que é um dos primeiros trabalhos que a gente tem de quê? De transformar calor em trabalho. Mas que tipo de trabalho? Geralmente trabalho mecânico. Porque olha as engrenagens. Então estou transformando uma forma de energia que é o calor em trabalho. Que trabalho? Trabalho mecânico. Então a termodinâmica ela auxilia muito nesse processo. Então a gente teve a revolução do mundo industrial por meio dessa simples conversão de uma energia em outra forma de energia, que é o que a termodinâmica estuda, que é o que? A conversão desse calor na forma de trabalho. Hoje a gente tem um exemplo muito grande disso. Que exemplo é esse? Os exemplos das hidroelétricas. Os exemplos das hidroelétricas. Mas o que a hidroelétrica tem a ver com a química? Muita coisa. Só que eu quero que vocês entendam que essa conversão de energias ela está presente no dia a dia de vocês. Por exemplo, eu tenho uma água represada lá na hidrelétrica, ela vai descendo e depois ela não passa por uma turbina. Então eu tenho diversas conversões, eu vou transformar a energia potencial em trabalho mecânico e depois esse trabalho mecânico vai ser transformado em energia elétrica. E aí a gente sabe que o que? Essas conversões de uma energia na outra, quem estuda isso é a termodinâmica. A gente vai falar mais ou menos sobre a fisicoquímica para vocês entenderem um pouquinho. Então hoje eu vou dar um apanhado geral sobre as ciências e qual a contribuição de cada uma delas para a área da química. Então a gente tem uma outra área aí da química, não sei se vocês estão vendo, eu estou mostrando só as contribuições boas da química, mas a gente também tem um lado muito negativo. Que lado negativo que é esse? A utilização de agrotóxicos. Ah, mas Elisa, você está falando que isso é uma coisa ruim, mas como que a gente vai alimentar a população mundial? Então a gente tem um grande questionamento, a química principalmente, porque esses compostos, principalmente os agrotóxicos, eles são persistentes no meio. O que é isso? Quando você aplica eles, eles não saem com muita facilidade. E geralmente esses agrotóxicos, eles não têm um controle de quanto que você dosa ali naquela plantação. Então você simplesmente vai lá e joga aquele agrotóxico, que o povo popularmente costuma dizer que está jogando um veneno para eliminar as pragas. Porém, você está gerando um impacto ambiental muito forte, porque esse agrotóxico que você jogou, quando vier a primeira chuva, ele vai ser lavado para um rio. Esse agrotóxico vai cair na água. Essa água do rio, geralmente ela é captada e mandada para as estações de tratamento de água. Hoje, com o sistema de tratamento de água que a gente tem, que é o método convencional, que a gente vai estudar isso lá na disciplina de água efluentes, ele não é eficaz para remover esse tipo de composto. Por quê? São compostos sintéticos, de difícil remoção e de difícil degradação. Então a química, por mais que ela tenha beleza, ela também tem os pontos negativos. Só que esses pontos negativos eles podem ser melhorados, principalmente se a gente souber utilizar essas doses de agrotóxico. Outra coisa que a gente pode ver que é muito importante é o desenvolvimento da química orgânica. A química orgânica ela é uma ciência que a gente vai estudar, que é a base dos compostos de carbono. A gente não vai chegar a ver no curso de vocês, mas eu acho que vocês devem ter estudado isso no ensino médio, que é aqueles compostos de carbono, de cadeias. Então, existem alguns compostos, principalmente com algumas plantas superiores, elas conseguem fazer o quê? O que a gente chama de metabólitos, ou seja, ela cria mecanismos de defesa em forma de moléculas naturais. Então o pessoal da química orgânica, principalmente o pessoal que faz estudos na área de produtos naturais, eles têm utilizado moléculas que essas plantas produzem, que são os metabólitos secundários, para poder fazer o quê? Eliminar a ação dos agrotóxicos no meio.
E os compostos que são sintetizados pelas plantas, eles são mais fáceis de degradar. Ah, mas você fala que isso é uma coisa boa, só que é uma coisa que ainda não tem acontecido. Tem acontecido sim. Vocês devem estar notando aí, não sei se vocês costumam comprar muito remédio ou muitos medicamentos. A gente já tem algumas moléculas aí desses estudos, por exemplo, os fitoterápicos. Então, essa química de produtos naturais, ela está chegando devagarzinho, mas ela é uma química o quê? Mais saudável. A química orgânica, principalmente essas moléculas, elas são biodegradáveis, elas não vão agredir o meio ambiente. Então a gente tem esse lado negativo, mas a gente está tentando modificar. E como que a gente pode começar a modificar esse lado negativo? Conscientização. Aí, agora a gente tem uma coisa que resolve aí a situação do brasileiro, que é o que? Produzir muitos alimentos para poder alimentar a população, que são os fertilizantes. Só que os fertilizantes, eles também são benéficos por aumentarem essa produção, garantir essa nutrição para o solo, só que eles também têm um impacto negativo de muitas íons e alguns compostos que não são tão bons, não são tão benéficos para o meio ambiente. Só que eles não chegam a agredir tanto o meio ambiente quanto os agrotóxicos. Então, só para poder conscientizar aqui vocês que a química tem a parte boa, tem a parte ruim, a gente só precisa o quê? Conscientizar para poder saber utilizar. Então, o que a química trouxe de benefício para o homem? Ela trouxe o quê? O que a gente chama de poder. Ela deu ao homem força, motivação para enfrentar o que a gente chama de natureza brutal. O que é isso? O homem, a partir de agora, ele consegue decifrar, ele consegue entender, ele consegue manipular a natureza de uma forma tão grande que aquilo que era muito obscuro ficou menos perigoso. Então a gente tem vários exemplos aí, de vários avanços tecnológicos nessa imagem que são extremamente importantes para a nossa vida. As análises, o refino das análises, os equipamentos modernos utilizados aí na medicina, a produção em grande escala de grandes alimentos, a utilização de micro-organismos que são benéficos para a nossa saúde, para a produção de medicamentos. Então a gente tem aí N avanços que mostra que o quê? O homem, ele começa a dominar a natureza a partir do momento que ele entende a ciência. Então, se ele entende a ciência, é a partir desse ponto que ele começa a dominar ela. E aí, o que era uma coisa que ele não compreendia, que ele não entendia, torna-se muito mais fácil, muito mais aplicável ao conhecimento desse ser humano. Então, a química, ela vai ser a ciência que vai estudar de forma o quê? De forma a compreender o que significa a matéria. Então, o objeto de estudo da química é a matéria. Então, vocês devem ter aprendido isso lá no ensino médio, que a matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Só que isso é um conceito físico. A matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, possui massa, e a constituição dessa matéria é formada principalmente por átomos ou moléculas. Então essa matéria vai ter os átomos, vai ter as moléculas, e isso tudo vai ser o quê? Um objeto de estudo para a gente compreender como que funciona essa matéria. Então a gente vai ter 3 níveis de estudo: o nível micro e o nível macro. E juntando esses dois aqui, a gente vai ter um que a gente chama de simbólico. O que é isso, simbólico? É a tabela periódica. É a gente usar os elementos químicos que a gente tem na tabela periódica para representar os fenômenos, para a gente entender como que cada um dos fenômenos estão nos acompanhando. Então, mais cedo eu falei para vocês, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa química do micro e do macro. Vamos pegar aí, por exemplo, o cabelo.
Tem gente que tem cabelo crespo, tem gente que tem cabelo liso, tem gente que tem várias formas de cabelo. Mas uma coisa que determina se o cabelo vai ser liso ou se o cabelo vai ser cacheado é um aminoácido conhecido como cistina. O que é esse aminoácido cistina? Ele resulta da formação de 2 resíduos de aminoácido de cisteína. Vocês devem estar se perguntando, nossa, mas o que será esse aminoácido? O aminoácido é uma molécula orgânica que serve para formar as proteínas. Então, eles são moléculas menores que se unem e juntam e formam as proteínas. Então, o nosso cabelo, ele é cheio de proteína. Mas qual que é a proteína do nosso cabelo? A queratina. A alfa-queratina. Então, de várias moléculas que a gente tem desses aminoácidos, o que define se o cabelo, por exemplo, é ruim, que nem o meu, que eu falo que ele é ondulado ou cacheado, que a gente fala que ele é um cabelo mais crespo, a gente fala que eu tenho muito resíduo de cistina. E o que essa cistina vai fazer no meu cabelo? Ela vai dar essa forma ondulada. Ou seja, ela vai trazer resistência para o meu cabelo, porém o meu cabelo vai ser o quê? Cacheado. Então, quem tem o cabelo mais liso, ele tem o quê? Um excesso muito grande de cisteína. Então ele tem esses resíduos de cisteína, mas ele não acaba formando a cistina. Então, lembrem, quem tem cabelo crespo junta a cisteína e forma a cistina. Então, é isso aí que vai trazer o quê? A força, a resistência para o cabelo. Geralmente, quem tem cabelo crespo tem um cabelo mais resistente por causa dessas várias interligações que o cabelo tem em função das moléculas que a gente vai fazer nessas constituições. E outro processo muito interessante é a neurosinapse, que ela está relacionada ao que? A gente tem um estímulo, esse estímulo ele passa pelo neurônio através de um processo que a gente chama de polarização, despolarização. O que significa esse processo de polarização e despolarização? É a inversão entre os íons de sódio, aqui não sei se vocês estão vendo, Na, com o potássio. Então, a simples troca de um elemento para o outro, a gente causa o fenômeno chamado de polarização, despolarização. É através desse processo que os nossos neurônios se comunicam. E esse processo é um processo extremamente rápido. A partir do momento que o neurônio recebe o estímulo, ele já repassa para o próximo neurônio. Isso vai acontecendo várias e várias vezes. Então, por ser um processo rápido, toda reação que o meu corpo tem, ela é extremamente sentida de maneira rápida. Então, qualquer reação que o meu corpo tem, os meus neurônios vão comunicar isso com uma intensidade muito rápida. Então, eu não sei se eu consegui mostrar para vocês que a química ela é uma ciência extremamente importante para a nossa vida, extremamente importante para o nosso dia a dia. E através dessa importância, a gente tem avanço em diversas áreas. Eu citei 2 aqui para vocês: a medicina e a tecnologia. E a partir do momento que a gente melhora essa qualidade, a gente aumenta a qualidade de vida. Ou seja, a gente diminui o risco da pessoa ter uma doença, a gente consegue prevenir várias doenças, a gente consegue fazer alguns controles. E hoje a tecnologia está aí. Hoje vocês vão assistir a minha aula aí através do celular ou da plataforma. Isso é tecnologia. Antigamente a gente não tinha isso. Então, a química ela revolucionou, trazendo o quê? Melhorias na tecnologia e melhorias na medicina. Além disso, ela trouxe o quê? Uma expectativa melhor de qualidade de vida. Então, tudo isso é explicado do ponto de vista, além das outras ciências, do ponto de vista do químico. Porque nós entendemos como que esses fenômenos vão acontecer e a gente vai representar esses fenômenos de alguma forma.
Então, como eu estava falando para vocês, a química tem alguns ramos que são extremamente importantes para ela. A gente tem a química analítica, a química físico-química, a química inorgânica e a química orgânica. Então, a química, ela é uma ciência muito grande. Então, essa ciência muito grande, para ela conseguir estudar todas as partes, ela vai se ramificando em outras ciências para a gente compreender como que melhor está descrito cada uma das atribuições dessa ciência. Então, a gente tem aí no primeiro momento a química analítica. Essa disciplina, ela é responsável pelo que a gente chama de identidade. O que é identidade? Por exemplo, você foi fazer um exame, você precisa saber como que está o seu colesterol, como que está seu triglicérides, como que está os seus hormônios, como que está os seus íons metálicos, que são os seus eletrólitos. Então é essa disciplina que vai identificar que espécies são essas por meio das análises, e depois ela vai fazer um processo muito lindo, que é o processo de quantificação. Então essa ciência é importante para a gente, porque além dela mostrar o que a gente tem no nosso organismo, ela vai mostrar a quantidade exata. Por que ela tem que mostrar a quantidade exata? Para que o médico ele consiga entender que o quê? Que um colesterol alto causa infarto, um triglicérides alto causa diabetes. Então, para isso que ele precisa entender essa quantidade que a gente vai fazer nesse processo de quantificação, para ele ser capaz de auxiliar a vida e melhorar a expectativa de vida daquele paciente. Ou fazer o quê? Com esse avanço a gente consegue melhorar a estimativa de vida das pessoas, a gente aumenta a qualidade de vida. Então a química analítica ela é simplesmente isso, identificar o que é e quanto eu tenho. A físico-química ela já é uma ciência envolvida com o quê? Com os princípios. O que é isso? Como que eu transformo calor em trabalho? Como que eu transformo energia química em energia elétrica? Por exemplo, vocês já se perguntaram como que funciona o controle remoto da casa de vocês? A gente coloca uma pilha. Mas o que é uma pilha? Uma pilha é um dispositivo que tem íons inorgânicos, ou seja, metais, e esses metais eles vão sofrer um processo de oxidação, que é um princípio básico de todos os metais. Aqui vocês devem estar vendo essa figura, que é um processo de oxidação que acontecia muito frequente nos carros antigamente, que eram à base de ferro. Então acontece esse processo de oxidação e o que acontece? A gente gera energia. Então a pilha ela faz a oxidação dos metais ou de algumas moléculas inorgânicas e gera essa energia elétrica para a gente. Por isso que a gente consegue mudar o canal, aumentar o volume, diminuir o volume, ligar e desligar a televisão. Tudo porque a físico-química ela estuda os primórdios da química, como que as coisas acontecem, como que a gente transforma uma energia em outra energia. Olha que interessante. Essa ciência é extremamente o quê? Linda, porque ela vai estar envolvida em todos os aspectos do nosso dia a dia. A química inorgânica, ela vai ser uma ciência que vai abranger uma área muito grande, porque ela vai estudar todos os elementos e todos os seus compostos, com exceção de um único elemento que a gente vai fazer uma ramificação dele aí, que é o carbono. O carbono ele vai ter um foco mais na química orgânica, que ele vai formar aquelas cadeias orgânicas, aquelas várias moléculas que vocês estudaram aí no ensino médio, e a gente vai ter um foco maior na química inorgânica, nas outras moléculas, nos outros elementos, principalmente em todos os elementos que não sejam carbono. Só que a gente tem algumas moléculas inorgânicas que são formadas de carbono. Duas delas é o monóxido de carbono e o dióxido de carbono. Essas duas moléculas é hoje o maior impacto ambiental que a gente gera. Por que é o maior impacto ambiental que a gente gera? Porque está relacionado à queima dos combustíveis fósseis. Então todos os combustíveis fósseis eles acabam fazendo o quê? Queimando e formando CO2 e água.
Então a química inorgânica ela está focada principalmente em estudar essas moléculas inorgânicas. E a gente vai ter aí a química orgânica, que vai se preocupar principalmente com quem? Com os elementos à base do carbono. Então essa ciência ela vai se preocupar principalmente com as moléculas orgânicas, que são a base dos compostos de carbono. Beleza? Então hoje a gente encerra a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.